No dia em que os alunos do 12º ano fazem o exame de matemática, vamos avaliar a necessidade destas provas e de outras também aplicadas noutros anos do ensino. Esta prova tem tido a pior média nos últimos anos. No ano passado, a média de matemática na primeira fase, a matemática A, foi de 7,8 valores, matemática B fixou-se em 7,4. Esta semana termina a primeira fase dos exames finais nacionais do ensino secundário. Esta hora a prova de matemática já decorre. Mariana Flores, e antes da prova, alguns nervos aí na secundária essa de Queiroz nos Olivais. Bom dia. Antes da prova, muitos nervos. Neste momento, os alunos já estão a fazer o exame há cerca de 2 horas, mas à entrada aqui nesta escola ouviam-se um nervosismo, muitos alunos nervosos, com ansiedade e com muita expectativa, uma vez que este é um dos exames mais importantes para quem quer, por exemplo, aceder à universidade. É tudo normal. Estudei muito e estou normal para o exame. Vai com que nota para o exame? 13. Portanto, é uma nota mais ou menos segura. Mais ou menos, eu quero tirar positiva no exame para entrar na universidade, mas será 9,5, estou feliz para ir para a universidade. Pronto, andei a ter explicações, vim às aulas de apoio, por isso espero que corra bem. Para mim, a minha maior falha são as escolhas múltiplas, mas acho que vou conseguir superar isso, vai correr bem. É boa aluna a matemática? Eu adoro matemática, aliás, é das minhas disciplinas favoritas. Vou com a média 17 a exame, acho que sim. Neste momento estão cerca de 200 alunos a fazerem os exames de Matemática A, Matemática B e Matemática aplicada às ciências sociais. São cerca de 200 alunos, como já disse, a fazer este exame, que vão terminar a prova entre o meio-dia e o meio-dia e meio, uma vez que têm 1 hora de tolerância. E aí sim, vamos perceber se a prova correu bem, se o exame foi mais fácil do que o ano passado ou não. Mariana Flores, a ouvir as convicções dos alunos, expectativas para daqui a pouco ficam então algumas conclusões depois do exame realizado. Por agora, analisamos esta temática com o José Morgado, professor do ISPA, Instituto Universitário, que está connosco a partir dos estudos da RTP em Lisboa. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. Que papel é que neste momento podem ter estes exames, estamos a falar ao nível do secundário, primeiramente, face àquelas que são as expectativas e as necessidades do ensino? Bom, os exames, como é sabido, têm sido objeto de uma enorme discussão. Todos os anos é recorrente a discussão que se produz em torno dos exames. Relativamente ao caso mais particular dos exames de secundário, os exames secundários são um fim de ciclo, representam um fim de ciclo, a avaliação de um conjunto de conhecimentos, designadamente durante os 3 anos do ensino secundário, e têm um efeito ainda, para além de certificar os términos do ensino secundário, que é o acesso ao ensino superior. Isto é uma das questões que eu julgo que carece de alguma reflexão, é se de facto nós deveríamos colar o acesso ao ensino superior ao términos do ensino secundário. Porque sabe-se que não tem que ser assim, nós podemos ter a certificação do ensino secundário e depois o acesso ao ensino superior ser um processo de outra natureza, para o qual as notas do ensino secundário contarão, mas não são o fator determinante. Isto é um aspecto. Relativamente à problemática dos exames, o que nós temos é, de facto, neste momento, uma enorme discussão, como disse, e, sobretudo, que decorre do que me parece, e tenho referido isto com alguma frequência, uma excessiva centração na avaliação externa, ou seja, não só no caso do secundário, e não é o caso particular secundário, porque de facto... Provavelmente noutros anos até essa problemática ganha outro relevo. Justamente, até porque nós neste momento, há 2 anos para cá, 3 anos para cá, temos exames a partir do 4º ano, portanto do final do primeiro ciclo, cuja existência é discutível. Nós somos dos poucos países da União Europeia que temos exames no 4º ano com impacto na carreira dos alunos e, portanto, isso não é uma matéria consensual, é discutível. Por outro lado, também temos no 6º e no 9º ano. Também sabemos que, aliás, houve uma entrevista recente do presidente do Instituto de Avaliação Educativa que justamente referia ao pouco impacto
que os exames estão a ter nas aprendizagens e, portanto, eu julgo que vale a pena e nós criarmos um espaço de reflexão descontaminado de grandes posições extremadas do ponto de vista ideológico, porque há de facto, visões diferentes para a educação e visões diferentes para a escola. No entanto, nós precisamos criar algum entendimento sobre o papel dos exames, o equilíbrio da existência dos exames, para que eles não se tornem, como tem vindo a acontecer, o tudo na vida dos alunos, o tudo na vida das escolas, o tudo na vida dos professores, incluindo durante as férias. Nas férias da Páscoa, os centros de explicações já estão cheios, porque, de facto, a pressão nas famílias, a pressão nos miúdos, nos alunos e nos Professor, e próprios essa pressão professores. é, na sua opinião, o maior risco de todo este processo de exames, quer seja no primeiro ciclo, quer seja ao nível do secundário? Estamos a falar aqui de uma grande diferença de idades. Não, eu muitas vezes é referido à questão da pressão e de como isso pode influenciar a prestação dos alunos. Eu julgo que não é essa a questão central. Os alunos estão habituados a prestar provas, que mesmo logo no primeiro ciclo os professores fazem provas durante o funcionamento da sala de aula e, portanto, não é tanto a pressão que os miúdos sentem por ir prestar exames. A minha questão é, sobretudo, no papel relevante, mais ou menos relevante, que pode ter os exames. E as circunstâncias e, sobretudo, Mas o o tipo que de discurso está a referir-se ao papel no desenvolvimento da aprendizagem, está a referir-se ao papel da avaliação? Justamente, não. A avaliação é uma ferramenta fundamental para avaliar e para regular o processo das aprendizagens. Nós não podemos prescindir de dispositivos de avaliação. O que não tem que acontecer é que esses dispositivos de avaliação sejam quase exclusivamente centrados na avaliação externa, ou seja, nos exames. Aliás, a OCDE tem feito alguns avisos e algumas recomendações e produzido alguns relatórios onde justamente refere uma excessiva centração nos exames no caso do sistema educativo português. E, portanto, não é a não existência dos exames, embora, como disse, ao nível, sobretudo, do quarto ano possa ser discutível, não é a existência dos exames, é que os exames são o esmagador peso em toda a avaliação dos alunos, em detrimento da avaliação mais formativa, mais contínua e que com mais impacto, de acordo com os estudos, até nas aprendizagens, uma vez que os alunos para exames se centram naquilo que tem a ver com as matérias curriculares, com a reprodução e com a execução em série de réplicas de exame, de fichas de exames. Provavelmente não é a melhor forma de produzir aprendizagem, sobretudo produzir a aprendizagem que seja persistente, que continue, para além do efeito imediato da prestação da prova no dia do exame. O senhor acredita que um sistema educativo como o que conhecemos poderia ser melhorado, tendo em conta que há 150 mil retenções por ano? Poderiam ajudar, ou em que medida é que podem ajudar, de facto, a melhoria dos resultados? Não, os 150 mil alunos que são retidos durante os anos, aliás, o Conselho Nacional de Educação fez um relatório relativamente recente sobre essa matéria, tem impactos brutais, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista da qualidade do sistema educativo. E nós temos que rapidamente tentar minimizar esse tipo de situação. A alternativa não é, como algumas vezes se vê e se diz de uma forma ligeira, então temos que passar os alunos sem saber. A questão não é passar os alunos sem saber, porque há sistemas educativos que têm grandes taxas de eficiência e de eficácia, são reconhecidos nos estudos internacionais e têm taxas de retenção muito baixas. E, portanto, não quer dizer que passem os seus alunos sem saber. O que nós temos é que estruturar dispositivos de apoio aos alunos que, quando experimentam dificuldades, para que na altura do exame não tenham que chumbar. Não é passá-los sem eles saberem, ou então insistir na existência de exames, acreditando que só por existirem os exames vão melhorar as aprendizagens dos alunos. São mais prejudicados pelo facto de existirem exames? Não é questão de ser, eu não me parece que seja questão de serem prejudicados por existirem os exames. O que eu acho é que os exames, da maneira que existem, acabam por produzir em alguns alunos esta situação do insucesso. E não é por irem repetir, só por repetir, os estudos também mostram isso, não é por repetirem os anos. Os franceses dizem que quem redubla, redublará, quem chumba, chumbará. Portanto, nós sabemos que os alunos que entram em percursos de insucesso tendem a continuar em percursos de insucesso. E, portanto, a situação não é retê-los, é a montante do exame, montar dispositivos de apoio, porque na altura da prestação de conhecimentos os alunos estejam preparados e, portanto, seja reduzido substancialmente o número de alunos que são reprovados. Porque o reprovar não transforma o aluno mal-sucedido num aluno bem-sucedido. É evidente que há situações pontuais, mas do ponto de vista global não é esta a situação que acontece. Professor, já que falou no apoio, é importante também percebermos, porque alunos, todos nós já fomos,
Falta perceber qual é que é o papel dos professores e a forma como os professores ajudam os alunos a prepararem-se para os exames. Há quem diga que há pressão a mais nas escolas, por parte também dos professores que querem bons resultados. Houve recentemente aulas de apoio para ajudar também os alunos na preparação desses exames. Este tipo de metodologia é eficaz? Poderá ajudar de facto em alguma coisa? Qualquer dispositivo de apoio ao processo de aprendizagem é bem-vindo. A questão que se põe, e volto a recolocar, tem a ver com o tipo e a metodologia que nós temos para fazer as avaliações. Se nós temos um ano letivo que se organiza para prestar uma prova no final do ano, os professores e as escolas organizam-se nesse sentido. É adquirir um conjunto de conhecimentos que estão tipificados. Nós temos estruturas curriculares muito normativas, muito prescritivas, com as metas curriculares, e, portanto, o trabalho dos professores é centrado na aquisição dessas metas para que os alunos possam prestar provas e ter rendimento escolar razoável. Até porque depois nós temos efeitos dos resultados dos exames, como é o caso do estabelecimento dos rankings e o que a opinião pública passa a pensar sobre as escolas e os resultados das escolas. As famílias a pressionar, de facto, os alunos para os resultados, porque, por exemplo, no secundário os resultados influenciam a probabilidade de acesso aos cursos que se desejam e, portanto, há todo um envolvimento em torno dos exames que, mais do que o próprio processo de aprendizagem, é os efeitos que pode ter, quer quando acontecem situações negativas, o caso da retenção, e o caso do resultado positivo, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que se deseja, mas não pode ser o tudo na vida dos miúdos. Vocês, se falar com miúdos, alunos que estão em anos de exame, designadamente, os alunos neste momento estão completamente obcecados com exames e as escolas estão preocupadíssimas com os resultados e os pais estão naturalmente também preocupados com os resultados. Professor, é possível fazer-se melhor sem abolir exames? Eu julgo que é possível fazer melhor sem fazer exames, por exemplo, com ajustamentos curriculares, por exemplo, com a estruturação de dispositivos de apoio precoces. Quando os alunos começam a experimentar dificuldades, se existirem nas escolas dispositivos de apoio com mais professores, com professores qualificados para tarefas de apoio, nós podemos minimizar seriamente e significativamente os resultados nos exames. Eu não tenho nenhuma posição fundamentalista contra os exames. Já disse, os exames têm um papel importante na regulação da qualidade dos sistemas educativos. Temos que ponderar a sua existência em alguns anos de escolaridade, qual é o peso que têm, mas, sobretudo, que tipo de apoios e de ajudas aos professores e aos alunos, de modo a minimizar o risco de insucesso no exame. Professor José Bargado, muito obrigada por ter vindo a esta edição. Bom dia, foi um gosto, bom dia. Fazemos agora uma pausa, voltamos dentro de instantes com as notícias. Até já.